E nós estamos tratando do quarto mandamento, que é sobre o descanso. Quando Deus nos ordena que devemos reservar um dia para descanso, para consagrá-lo ao Senhor. Êxodo 20, versos de 8 a 11, é onde nós encontramos o enunciado do quarto mandamento. Vamos ler juntos? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar ao Senhor. Somos gratos, Senhor, por sua palavra, por podermos cantá-la, orar por meio dela, por podermos falar ao Senhor de acordo com o que nela nós encontramos. E agora nós queremos ouvir a voz do Senhor a falar conosco por meio desta mesma palavra. Queremos gozar daquela bem-aventurança reservada para aqueles que meditam na sua lei, daqueles que encontram prazer nos preceitos do Senhor. O salmista, no Salmo 119, nos diz que ele louvaria melhor, serviria melhor, quando conhecesse os seus mandamentos. E esta é a nossa busca, Senhor, entender a sua lei, ser convencidos dela e nos colocarmos com a disposição de obedecê-la. Não buscando por meio dela nos adequarmos ao Senhor, mas por gratidão, por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, gratuitamente nos salvando, e constrangidos pelo amor de Cristo, buscamos uma nova vida, uma vida de santidade, de pureza, um estilo de vida que é coerente com aquilo que confessamos e cremos. E a sua palavra, na sua lei, nos ensina sobre isso. Nos livra de qualquer tipo de legalismo, hipocrisia, mas ao mesmo tempo inclina o nosso coração para buscarmos a sua vontade e tê-la em nosso coração como o bom, o perfeito e o agradável. Que nós sejamos instruídos por ela e nos convençamos, ó Deus, de que ela é a verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. O quarto mandamento, ele fala sobre o dia de descanso. É o que nós temos estudado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso implica que nós temos que guardar também para o trabalho 6 dias, com muita produção, com muita excelência, com muito zelo, para que, completando a nossa obra em 6 dias, descansemos no 7º dia. A ordem do mandamento, o que o mandamento nos manda fazer, ele é um mandamento positivo, porque ele não diz não, ele fala o que é para fazermos. A ordem do mandamento é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O propósito é justamente esse, que nós reservemos o dia de descanso para ser consagrado ao Senhor. É isso que temos que fazer. O modo, 6 dias de trabalho, um dia de descanso, que é o descanso do Senhor, ou para o Senhor, tanto faz. E abrange toda a nossa casa, toda a nossa família. Portanto, esse mandamento, assim como todos os mandamentos lá em Êxodo 20, eles são diretamente dirigidos aos homens, os homens da casa, os chefes das famílias, os cabeças, para que eles façam cumprir a lei em suas casas. É nesse sentido que Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A razão é porque o próprio Deus estabeleceu isso na criação. O próprio Criador, ele descansou da sua obra
como Criador. Ele trabalhou 6 dias, completou a sua obra, disse que estava tudo muito bom e então ele descansou. E ele fez a mesma coisa no processo com o homem. O homem deve trabalhar 6 dias, realizar toda a sua obra, dizer está tudo muito bem e então descansar e consagrar esse descanso ao Senhor. Então, hoje nós vamos falar especificamente do versículo 10, que é o versículo que nos manda guardar o dia de descanso, o sábado. Só para você se lembrar, para você não esquecer, sábado não é a designação de um dia especificamente. Sábado é a designação de um comportamento. Sábado significa cessar. Cessar a obra que está fazendo, parar tudo e descansar. Então, o que Deus está falando é que deve haver um dia para descanso, um momento para você cessar tudo e devotar-se única e exclusivamente a Deus. O 10º versículo, o versículo 10, diz assim: mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Você precisa juntar com o que nós aprendemos na semana passada. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, nós vemos aqui a ordem clara que completa o que está no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Este é o mandamento. É isso que precisamos fazer. Então, eu quero, antes de entrar na exposição e explicação do versículo propriamente dito, eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos que podem fazer confusão em nossas mentes. Por exemplo, o mandamento é sobre o sábado, o 7º dia, mas nós guardamos o 1º dia. E por que mudou de sábado para domingo? Por que o mandamento não se mantém, a observância ao mandamento não se mantém fiel e nós continuamos a guardar o sábado? Bom, desde a criação e até a ressurreição de Cristo, o dia guardado sempre foi o 7º, o sábado. E por isso ele se chama sábado, dia de descanso. Mas a partir da ressurreição de Cristo houve uma mudança. A ressurreição do Senhor marca uma mudança em tudo, inclusive no dia observado para adoração e descanso, que passou a ser o 1º dia da semana, o domingo propriamente dito. Então a ressurreição de Jesus marcou um novo dia de descanso. O dia do Senhor, é assim que era conhecido este sábado, que agora é chamado sábado cristão, o domingo. E por que se chama dia do Senhor? Porque foi o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos. Desde então, os cristãos da igreja primitiva, a igreja do século I, e a partir daí toda a igreja, tem observado e guardado o domingo em lugar do sábado, em homenagem à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então abra sua Bíblia em Marcos 16, 9. Havendo ele, Jesus, ressuscitado na manhã, cedo, no 1º dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Este é o marco de mudança. Jesus ressuscitou no 1º dia da semana. E por isso esse dia ficou sendo chamado, desde então, o dia do Senhor. O dia em que Cristo ressuscitou. O dia em que a igreja parava para adorar a Cristo ressurreto. Mas há outras coisas também que são importantes nós observarmos na Escritura a respeito do 1º dia da semana. Este era o dia que os cristãos se reuniam. Nós vamos observar que a igreja parava para partir o pão em um dia determinado. E esse dia era o 1º dia da semana. Abra sua Bíblia em Atos 20, 7. Veja o que está escrito aí a respeito de um episódio com o apóstolo Paulo. Atos 27. No 1º dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão,
Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Em Coríntios, nós vemos Paulo dizendo que no primeiro dia da semana, eles deveriam organizar a coleta para ser mandada para Jerusalém. Os recursos para ajudar os irmãos de Jerusalém que estavam passando grande necessidade. Sabe o que é interessante? É o destaque para primeiro dia da semana. Porque o Novo Testamento não costuma anotar dias, a não ser o sábado. A Bíblia toda, quando especifica um dia, geralmente é o sábado. No Novo Testamento, Lucas faz questão de anotar que o dia em que eles estavam se reunindo era o primeiro dia da semana, que o dia da coleta era o primeiro dia da semana. Esse se tornou o costume da igreja, não mais observar o sábado, mas observar o primeiro dia da semana, o domingo, para reunir-se, adorar ao Senhor e bendizer o seu nome. E era justamente esse o propósito do sábado cristão, do primeiro dia da semana, o domingo, para a igreja. Ouvir a palavra de Deus, reunir-se para adorar e sem muita pressa. O interessante nesse texto aqui, de Atos 27, é que Paulo tinha que viajar no outro dia, mas ele estava pregando, e pregou até meia-noite. É nessa história aqui que tem aquele rapaz chamado Eutico, que cochilou na janela e caiu, e foi ressuscitado por Paulo. E você pensa que Paulo acabou a pregação, ressuscitou o rapaz, voltou para o púlpito e continuou até o outro dia, de manhã cedo. E as pessoas estavam lá adorando o Senhor, no dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Há outros acontecimentos importantes na Bíblia que aconteceram no primeiro dia da semana. Por exemplo, o Pentecostes, que está descrito lá em Atos 2:1, aconteceu no primeiro dia da semana. O dia de Pentecostes era o dia imediato ao 7º sábado, depois da festa das primícias. Portanto, qual é o dia imediato ao sábado? O domingo, o primeiro dia da semana. Foi quando a igreja, pela primeira vez, testemunhou a ação do Espírito Santo no meio do seu povo. Aconteceu em um domingo. O Apocalipse, as visões que João recebeu na ilha de Patmos, aconteceu também no primeiro dia da semana, como João fala lá no versículo 10 do capítulo 1, no dia do Senhor eu me achei em espírito, e aí ele revela tudo aquilo que foi visto por ele nas visões do Apocalipse. São coisas importantes e que sedimentaram no cristianismo a observância do primeiro dia. Ainda que alguns pensem que Constantino tenha instituído o domingo como dia oficial para os cristãos, na verdade Constantino só fez oficializar o que já era a prática. Os cristãos, desde a ressurreição de Cristo, já observavam o domingo e o guardavam para o dia de adoração e exaltação do nome de Deus. Isso é interessante para nós, porque isso nos ensina uma coisa. Mais uma vez, não é o dia, não é o calendário que determina um dia sagrado. Não existem dias sagrados. O que existe é um princípio eterno que deve reger as nossas vidas. Nós temos que trabalhar 6 dias e temos que descansar um dia. Isso para o nosso bem e isso para a glória de Deus. Nós poderíamos observar qualquer dia da semana. Digamos que a nossa cultura mude e o domingo não seja mais um feriado, não seja mais um dia de descanso. Digamos que a nossa cultura mude e agora a quarta-feira seja o dia que todo mundo para, que todo mundo tem folga. Seria um pecado não abrir mais a igreja no domingo e transferir o culto para a quarta-feira? Pecado nenhum. Seria algum pecado pararmos tudo e descansarmos na quarta-feira, adorarmos o Senhor na quarta-feira? Nenhum. A questão não é o dia no calendário.
A questão é o princípio que rege as nossas vidas. Nós precisamos trabalhar com diligência e descansar com diligência. Nós precisamos dedicar a nossa vida por meio do trabalho a Deus, para a glória dele, mas também nós precisamos parar o trabalho e descansar para a glória de Deus. Este é o princípio. É isso que nos rege. Não um dia específico do calendário, mas o princípio de que 6 dias de trabalho requerem de nós um dia de descanso. A igreja, com certeza, pela providência de Deus, ela observou um outro dia, justamente para nos desvencilhar de sacramentar um dia específico para descanso. Então, por que nós guardamos domingo? Porque o domingo foi o dia escolhido pela igreja primitiva para se reunir como igreja, adorar o Senhor. Ele ficou chamado Dia do Senhor ou Sábado Cristão. É por isso que nós observamos o domingo. Agora, voltando para a nossa meditação no 4º mandamento, nós precisamos observar que há um descanso além do descanso físico. Há uma verdade espiritual guardada nesse mandamento, que vai além da lei e que manifesta, na verdade, a graça de Deus. Porque nós costumamos pensar que lei é uma coisa árida, imposições de Deus para pessoas, e que nada tem a ver com graça. Mas não há nada tão gracioso quanto a lei do Senhor. A Bíblia, no Salmo 19, diz que a lei do Senhor restaura a alma. O salmista, no Salmo 119, diz que observando a lei do Senhor, o jovem pode guardar puro o seu caminho. Então não há nada mais gracioso do que um Deus que revela a sua vontade para o seu povo, não apenas para lhe impor normas, mas para lhe dizer qual a maneira correta de se viver, a fim de se viver em segurança, em felicidade e principalmente se viver em comunhão com Ele. A lei do Senhor são limites para as nossas vidas, para que nós não soframos penas desnecessárias. Eu costumo pensar na lei, nos 10 mandamentos. Quem já foi a São Paulo, quem já andou de metrô, sabe que antes de você chegar, quando na plataforma tem uma linha amarela, não é isso? E lá está escrito assim, não ultrapasse essa linha. Por que eles colocaram aquilo ali? Será que é porque eles não querem que o lado de lá da linha seja pisado, fique sujo? É só para implicar com quem está na fila? Por que será que eles colocaram aquilo ali? Porque é uma margem de segurança. Até aquela linha, você está bem, você está seguro. Após aquela linha, você está assumindo a responsabilidade de sofrer danos que não são necessários. E alguns se atrevem a fazer isso e sofrem penas, sofrem danos terríveis. A mesma coisa é a lei do Senhor. Deus está nos vendo em um mundo onde os limites foram extrapolados. Cada um faz o que quer, cada um age da maneira como pensa, cada um escolhe os seus próprios limites ou prefere viver sem limites. Inclusive na relação com o trabalho. Quantas pessoas já extrapolaram há muito os limites da relação com o trabalho? Nós vemos pessoas extremamente fadigadas, vemos pessoas extremamente estressadas, nós vemos pessoas que não têm mais prazer em gozar, em usufruir as suas conquistas com o trabalho. A dona da padaria lá perto de casa. A senhora não vai descansar? A senhora não tira férias? Meu filho, tem 13 anos que eu não tiro férias. Eu perguntei, e quando é que a senhora usufrui tudo que conquistou? Ela diz, eu não usufruo. Eu acordo cedo, venho para a padaria, vendo pão até 9 horas e essa é a minha vida. Tem patrimônio, tem muita coisa para usufruir, mas usufrui de quê? Ela extrapolou a sua relação com o trabalho. Ela rompeu limites. E ela sofre as consequências disso.
ela sofre com a falta do descanso, do prazer que o trabalho deveria dar. E muitas vezes, a lei do Senhor, o que ela promove para nós, são limites para a nossa felicidade, para que a nossa vida não se comprometa. Então, há um princípio, há um descanso, além do descanso físico, que está proposto na lei de Deus. Nós vamos ver isso da seguinte maneira. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 5, versos de 4 a 5. Nós já passamos por esse texto quando estávamos no começo da exposição do livro do Êxodo. Então veja o que está escrito aí. Olha só. Então lhes disse o rei do Egito. Moisés foi lá falar com o rei e anunciar a mensagem de Deus que havia mandado o faraó soltar o povo para que o povo fosse adorar o Senhor, celebrar uma festa em adoração a Deus, para que o povo pudesse descansar diante do Senhor. A resposta do faraó: então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís com suas tarefas, das suas tarefas. Estratégia do faraó: manda esse povo trabalhar, não interrompa o trabalho desse povo. Agora, Êxodo 5:9, versículo 9, desse mesmo capítulo. A ordem do faraó: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. O faraó não quer que eles se distraiam ouvindo palavras mentirosas. As palavras mentirosas aqui são as palavras de Deus, que Deus mandou Moisés dizer ao povo. Agora o versículo 17. Olha o que diz o faraó. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizeis, vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Na concepção do faraó, o ócio faz as pessoas quererem adorar a Deus. Se elas estiverem ocupadas, elas não estariam se preocupando com esse tipo de coisa. A estratégia do faraó é a mesma do diabo. O faraó, quer dizer, o diabo é o faraó do nosso tempo. O faraó lá no Egito prefigurava, ilustrava o que é o diabo no mundo. E o que ele tenta fazer com as pessoas no mundo, inclusive com os cristãos que estão no mundo. Qual é a estratégia deles? Distrair o povo de Deus. Com o quê? Com trabalho. Trabalho para que ele não tenha tempo de ouvir e nem adorar o Senhor. Você está cansado demais, ou estamos ocupados demais, ou estamos preocupados demais, ou estamos doentes demais, porque a vida é tão exigente, há tantas solicitações, há tanto a fazer, que a nossa adoração é comprometida. Veja, quando se fala de descanso na Bíblia, não se fala apenas de um dia. Cada dia deveria ter um momento para você descansar. Você deveria ter uma relação equilibrada de trabalho. Horas para trabalho e horas para descanso. Horas para gastar com Deus. Alguém tem isso? Quem tem horas para gastar com Deus? Geralmente nós não temos. Geralmente estamos ocupados demais. E um dia para gastar com Deus? Não temos tantas coisas para fazer. Nós vimos para a igreja de manhã, à noite, mas entre uma coisa e outra, nós estamos cuidando das outras coisas, estamos ocupados com outras coisas. E quando descansamos, descansamos com aquilo que não é Deus, com entretenimento muitas vezes mundano, contrário a Deus. Essa é a estratégia faraônica, essa é a estratégia satânica. Ocupe o povo, ocupe a mente do povo, faça-os trabalhar, para que não pensem em Deus.
para que não ouçam essas mentiras, essas bobagens da palavra de Deus, para que eles não queiram adorar, para que eles não tenham condição de adorar. Agora, qual é o princípio redentor? O que Deus fez? Deus, a despeito de toda a engenhosidade do faraó, tira aquele povo do Egito e finalmente dá descanso para aquelas pessoas. Pela primeira vez eles estavam livres. Pela primeira vez eles tinham tempo para gastar com eles mesmos e com Deus. Pela primeira vez eles estavam 24 horas por dia na presença do Senhor, ou na coluna ou na nuvem. Pela primeira vez na vida eles tinham tempo para descansar. Embora muitas vezes eles se turbassem nesse entendimento. O princípio redentor e eterno do dia de descanso é a verdade espiritual que revela que precisamos repousar totalmente para que Deus trabalhe em nós. Precisamos desistir de nossa vontade, resignar o nosso coração, renunciar e eliminar toda a cobiça de nossa carne. Enfim, devemos parar tudo que procede do nosso entendimento, a fim de que, tendo Deus trabalhado em nós, estejamos em harmonia com Ele. Quem falou isso foi Calvino. O princípio é: pare, porque agora eu vou trabalhar na sua vida, diz o Senhor. Pare para me conhecer. Pare para me ver agir. Pare para que eu tenha tempo, vamos dizer assim, para lidar com o seu coração, para instruí-lo a respeito de verdades, para lhe alimentar com boa comida, para lhe dar prazer na vida, para lhe dar alegria. Meus queridos, nós precisamos compreender que quando Deus determina o descanso, o que Ele está ensinando para a gente é que nós precisamos parar de nos esforçar, precisamos parar de buscar salvação por nós mesmos, precisamos parar de buscar felicidade através dos nossos recursos, através de bens materiais. Precisamos abandonar a ganância, que é o que muitas vezes nos move a trabalhar cada vez mais e mais, para simplesmente dormir em Deus, para simplesmente descansar no Senhor, para simplesmente sentir Deus cuidar de nós. Para experimentar o que o salmista fala: aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. O descanso em Deus é mais produtivo e produz mais riqueza do que qualquer trabalho que nós tenhamos. E a advertência, não apenas física, mas principalmente espiritual, é Salmo 127. Inútil vos será acordar cedo, dormir tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Se o Senhor não cuidar da cidade, em vão trabalha a sentinela. Aos seus amados Ele dá, enquanto eles dormem. Este é um princípio eterno que contradiz o mundo. Contradiz completamente o mundo. O mundo vive pelo ditado de que cobra que não rasteja não engole sapo, né? Alguma coisa assim. O mundo vive por uma vida de proatividade. A proatividade, ela é boa, lógico. Mas a proatividade que me diz que eu tenho que pegar aqui, pensando no que eu vou pegar lá na frente, e me ocupar o tempo todo, isso é diabólico. Isso não nos dá tempo para estar com Deus. O princípio é: o Senhor quer nos dar descanso. O Senhor quer cuidar de nós. Precisamos parar de trabalhar para que Deus trabalhe em nós.
é o descanso além do descanso físico. Este é o menor. O principal, por trás da lei, é justamente esse ensinamento que o Senhor quer nos fazer descansar. E é por isso que o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo. É por isso que Cristo veio a nós. Cristo é o verdadeiro sábado. Cristo é o verdadeiro descanso. Ele veio justamente para que nós, que estávamos cansados, Mateus 18 fala isso, nós estávamos cansados. Cansados de quê? De buscar uma salvação com recurso próprio, baseada em observação da lei, baseada em obras. Eu não sei se você para pensar nisso. Eu não sei qual é a sua relação com a redenção. Mas nós costumamos errar nessa relação. Geralmente nós costumamos pensar em méritos para ser salvos. Mesmo aqueles que estão convencidos, bem instruídos sobre as doutrinas da graça. Muitas vezes eu me pego tentando conquistar a minha salvação por meio das minhas obras. Ou negociar com Deus por meio daquilo que eu fiz. E aí eu percebo, meus irmãos, que viver a vida cristã, tentando conquistar algo de Deus por mérito, é extremamente cansativo e é inútil. É completamente inútil. Se você tenta ficar bem com Deus, batendo as metas, é o que nós estávamos estudando hoje na escola dominical. Ou seja, se esforçando para vir à igreja, se esforçando para fazer caridade, se esforçando para ser missionário, se esforçando para isso. Essas coisas são boas, mas se estas coisas são onde você coloca a sua esperança de salvação, a única coisa que você vai conseguir é ficar cansado. E é por isso que muitos começam bem, muitos têm uma vida de começo entusiasmada e depois simplesmente eles se cansam. Vocês já testemunharam isso. Pessoas que corriam e hoje sequer se arrastam. E você pergunta, por quê? Eu estou cansado. Eu não tenho mais sentido. Eu simplesmente desisti, eu não consigo. E é isso mesmo, eu não consigo. O meu esforço tem que encontrar descanso. Em algum momento eu preciso me colocar em alguém que possa mais do que eu. Ainda que seja importante toda essa obra, mas no final das contas, para que eu não me canse disso, eu preciso descansar em alguém. Descansar em saber que vai valer a pena, descansar em saber que, ainda que haja imperfeições, essas imperfeições serão supridas por outro. Ainda que eu não tenha toda a condição de realizar a minha salvação, o Senhor irá fazer isso. É o momento que eu encontro Cristo, e pela fé eu descanso nele. É o momento em que eu entendo o que ele quer dizer quando fala, olha, tome o meu fardo, receba o meu jugo, e aí você vai encontrar o descanso para a sua alma. É disso que trata o quarto mandamento. É essa verdade espiritual que está ilustrada no fato de nós observarmos um dia para descanso. É que nós encontramos finalmente verdadeiro descanso no Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Isso nos dá tanto prazer que nós também queremos dedicar um dia para Ele. O Senhor nos enviou Cristo Jesus para nos dar descanso. Observar o quarto mandamento é justamente celebrar diante do mundo e para nós mesmos o fato de que o Senhor nos deu descanso eterno para as nossas almas. Há alguns pecados que nos fazem quebrar o quarto mandamento. Assim como há pecados que nos impedem de trabalhar e completar a nossa obra em 6 dias, há pecados que nos impedem de cumprir o quarto mandamento. Abra sua Bíblia em Êxodo 16, 29. Esse é um pequeno trecho, um pequeno versículo que está incluído na história
no relato de quando Deus enviou o maná para o povo de Israel, quando eles começaram a caminhada no deserto. Veja o que o Senhor diz por meio de Moisés, Êxodo 16, 29. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. A história acontece da seguinte maneira. O povo começou a murmurar, nós já estudamos sobre isso, e pedir comida. E Deus providenciou comida para aquele povo. O principal alimento nos 40 anos na caminhada no deserto foi o maná. Maná significa o que é isto. Quando pela primeira vez o povo olhou para a relva e viu aquele pozinho lá, eles olharam e falaram, o que é isso? Ou em hebraico, maná. E aí ficou sendo chamado maná o tempo todo. O que é isso? A ordem era a seguinte, o Senhor iria providenciar todos os dias maná suficiente para todas as pessoas. Todos os dias, as pessoas deveriam ir pegar a quantidade específica para cada membro da família, para que nem sobrasse e nem faltasse. Havia uma diferença apenas no 6º dia. No 6º dia, as pessoas iam ter que colher em dobro, porque no sábado não tinha maná. O Senhor não mandava maná, justamente para as pessoas não saírem e recolherem. Se alguém guardasse o maná da segunda para a terça, o maná ficava podre. Amanhecia cheio de bicho, fedendo, não servia. Mas se alguém guardasse o maná da sexta para o sábado, não acontecia nada de ruim. O maná estava lá, perfeito, cheiroso, pronto para ser usado. É a providência de Deus para o seu povo, tanto de trabalho quanto de descanso. E quando nós lemos esse texto, nós podemos ver alguns pecados que estão relacionados à nossa própria vida, que nos fazem quebrar o dia de descanso. A primeira coisa, não ter alegria em Deus. No seu boletim, tem uma pastoral baseada em Isaías 58, versos 13 e 14. Eu espero que você já tenha lido. Nesse texto, o Senhor diz, nós lemos ele no começo do culto, o Senhor diz, quando vocês tiverem prazer no dia do Senhor, então vocês terão prazer em Deus. E a ilustração que eu coloquei lá é a seguinte. Imagine que você vai encontrar com uma pessoa querida. Imagine que você que é casado, o seu esposo ou a sua esposa viajou e está bastante tempo fora. Mas tem um dia certo e hora certa para voltar. Ou você que está namorando, a sua namorada, o seu namorado passou a semana toda fora, vocês não se viram, mas tem um dia certo e hora certa marcada para vocês se encontrarem. Ou você que está aí solteiro, mas tem um pretendente, uma pretendente, e finalmente esta pessoa aceitou o seu convite de se encontrar com ela, e ela marcou um dia e uma hora. E ela parece estar bem solícita ao seu interesse, parece que tudo vai dar certo. Então, você marca dia e hora com essas pessoas. Elas são importantes, são queridas por você, estão em grande consideração, você ama essas pessoas. Qual é a sua atitude? Você esquece o dia? Dificilmente isso vai acontecer. Não, você vai marcar o dia e você vai fazer de tudo possível para que naquele dia nada possa dar errado, para que você esteja lá no dia e hora marcados. Um dia antes você não vai nem sair da cama para não ter o perigo de tropeçar, quebrar uma unha e estar impedido de ir para lá. A não ser que alguém lhe impeça, a não ser que você fique doente ou morra, é certo que você estará lá. Na hora certa, no momento certo e devidamente preparado.
Você vai colocar lá no seu calendário um círculo vermelho, ou para os mais românticos, um coraçãozinho bem vermelhinho assim, dia tal, fulano vai chegar e tal. O dia é especial. Mas por que o dia é especial? Porque a pessoa com quem você vai se encontrar naquele dia é especial. É uma pessoa que você quer estar perto, que você quer tocar, que você quer ouvir a voz, que você quer, como diz a música, né? Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia. Eu quero estar lá com ela. Isso é importante. Dia de arguição na escola. Prova oral, dia tal. É o dia que mais falta a gente. Por quê? Porque o evento do dia não é nada importante. Deve ser evitado. O que eu quero dizer é o seguinte: a importância que você dá ao dia desse encontro é a importância que você dá à pessoa com quem você vai se encontrar. Se nesse dia você se esquece, se nesse dia você não comparece, como é que nós chamamos isso? Falta de consideração. Você não tem consideração por aquela pessoa. Você se esqueceu. Você não foi. Você assumiu um outro compromisso naquela hora. Isso é uma falta de consideração. É por isso que o Senhor está dizendo: se vocês não têm alegria em mim, então vocês também não têm alegria no meu dia. Ele requer de você 10% da sua renda. É dele. Se ele diz que quer um dia da sua vida por semana para ele, e você não faz isso, isso se chama o quê? Aplicando o mesmo princípio: roubo. Roubo. É um pecado. Em Cristo, nós podemos descansar. E por Cristo, pelo que Ele fez por nós, nós descansamos no dia do Senhor. E dedicamos a Ele o nosso louvor, adoração e reconhecimento. Não é uma adoração ao dia, é uma adoração ao Senhor do dia, o Senhor do sábado, o Senhor Jesus Cristo. Amém?